relativamente ao guia. O guia tem 13 capítulos, todos muito simples, que têm regras que, para todos vós, são muito familiares e decorrem, como eu vos dizia, já de regras que sempre praticaram no âmbito da operação do que é um estabelecimento de restauração e bebidas. Não nos devemos esquecer que esta atividade económica em nada se parece com o comércio tradicional e, portanto, temos aqui obrigações decorrentes de diplomas que nos obrigam já a estar muito atentos a estas matérias, e isto é uma mensagem que eu gostava de passar, porque temos dito sistematicamente a necessidade de reconquistar a confiança do consumidor. É um facto, mas nós não nos devemos esquecer que se há local seguro para que o consumidor possa estar, sempre foi um espaço de restauração e bebidas e assim continuará a ser. Portanto, esta confiança deve ser reforçada, mas nós não nos devemos esquecer que, de facto, sempre os nossos colaboradores foram obrigados a ter formação nestas áreas de segurança alimentar e os empresários sempre cumpriram com regras muito apertadas, como vos dizia. Pronto. Agora, já foi também dito, vou sumariamente dizê-lo de novo porque parece-me importante. Este guia foi obviamente uma iniciativa da Aresp, mas validado pela DGS e com os contributos da DGS. Eu diria que a própria orientação da DGS foi beber muito daquilo que veio contemplar ao próprio guia da Aresp, que já estava no Governo à data que a orientação foi publicada. E vamos começar então pelo o primeiro ponto, talvez o mais crítico, como eu vos dizia, que tem que ver com a capacidade dos estabelecimentos. Há aqui, de facto, uma restrição a que todos nós somos alheios. Obviamente que a Aresp não concorda com esta restrição, mas também não pode deixar de concordar porque foi tomada esta decisão pelo Governo baseada, obviamente, em informações técnicas e de saúde. Portanto, se foi tomada esta decisão de restringir 50%, acreditamos que haja informação que levou o Governo a criar esta limitação tão rigorosa. Não foi de ânimo leve e, portanto, não nos compete a nós dizer que não pode ser assim, porque efetivamente as razões que levaram o Governo a limitar terão sido as questões de saúde, que nós também não podemos ser alheios e, portanto, estamos numa situação de crise pandémica, como já foi referido, e não nos podemos esquecer dessa problemática. E, portanto, o Governo decidiu restringir a capacidade dentro dos estabelecimentos a 50%. Muito crítico, é um facto, muito crítico. Agora, em cima desses 50%, ainda temos uma das primeiras regras da orientação da DGS e que o guia da Aresp também fala, não pode deixar de falar, tem que ver com a necessidade de garantirmos uma distância de pelo menos 2 metros entre pessoas. Não é entre mesas, que é uma dúvida que consecutivamente também nos chega, entre pessoas. Agora, as orientações da DGS e o guia explica este detalhe, que faz toda a diferença, porque esta informação circulou repetidamente na imprensa, gerou muita confusão, que necessariamente estes 2 metros tinham que ser assegurados. Não é isso que diz a orientação da DGS. Se todos a lermos com atenção, verificamos que o que diz é sempre que possível garantir uma distância de 2 metros. O que significa que o empresário terá que ver, face à restrição dos 50% da sua capacidade, isto é, tinha 50 mesas, passa a ter 25 mesas. E face à organização destas mesas no espaço, vai ter que tentar garantir um distanciamento de segurança. Se não conseguir os 2 metros, não é obrigatório, é de facto uma necessidade que vamos ter que olhar para ela, porque não é por acaso que esta recomendação surge, mas é sempre que possível e, portanto, vamos tentando ajustar a nossa sala às necessidades desta recomendação, não metendo em causa a viabilidade total do estabelecimento estar aberto. Portanto, esta é a primeira nota que queria esclarecer, que tem sido sistematicamente colocada à Aresp estes últimos dias. Lugares em pé. Pela dificuldade de garantir a distância entre pessoas, também não estão aconselhados, mas não é proibido, não estão aconselhados. Portanto, se conseguirmos garantir o distanciamento devido, obviamente que pode haver lugares em pé. E aqui cruza com outra questão também frequente, uma pergunta frequente que tem a ver, não posso ter pessoas de pé ao balcão? Podemos, desde que consigamos garantir este distanciamento que está previsto. Então, e se o balcão tiver lugares fixos, podemos sentar as pessoas?
Podemos, criando ali um intervalo entre os lugares, de modo a criar o distanciamento entre pessoas. Portanto, como veem, e vai ser assim sucessivamente ao longo desta explicação que estamos a fazer, nós temos que ter a responsabilidade, mas também a adequação destas regras aos nossos espaços. Portanto, os empresários conhecem melhor os espaços que ninguém, portanto, vão ter que fazer aqui alguma reflexão no sentido de melhorar os seus espaços de acordo com estas recomendações, sem pôr em causa a viabilidade de reabrir portas, que é isso que nós queremos, que os nossos estabelecimentos consigam todos reabrir portas e começar a funcionar. Já falei da questão das esplanadas, sempre que possível devemos incentivar o uso das esplanadas e agora vamos nos aproximar, penso eu, de um tempo melhor e, portanto, usufruir do tempo que nós temos e tentar promover muito o espaço exterior. Como vos disse, ainda não saiu o diploma que vai concretizar algumas destas regras, mas estamos expectantes que o espaço da esplanada não tenha a restrição dos 50%. Vamos ter apenas que ter o cuidado de fazer o distanciamento adequado. Também estamos a tentar conversar com as autarquias, e algumas já se adiantaram nesse sentido e bem, de isentarem o pagamento da ocupação de via pública para que este espaço possa ser mais usado e mais promovido e até permitir o alargamento da esplanada sem burocracias adicionais. Esta medida já está implementada por algumas autarquias e nós estamos a tentar incrementar em todas elas, que é uma iniciativa que pode ser muito útil para os empresários. E depois também incentivar o serviço de takeaway, delivery, drive-in, todos estes mecanismos devem de ser privilegiados, digamos assim, nesta fase. Quanto ao segundo capítulo, que fala um bocadinho da sensibilização e capacitação dos nossos colaboradores, o meu conselho é que agora, antes da reabertura, os senhores empresários e empresárias façam, de facto, um briefing com os vossos colaboradores, explicando estas regras que agora estão previstas e que devem ser checadas uma a uma, dando alguma formação aos colaboradores. Como disse o Dr. Carlos Moura bem, nós estamos a preparar uns vídeos didáticos, explicativos de cada um destes capítulos que os vossos colaboradores e os senhores empresários podem com mais facilidade perceber o que é que estamos a falar e qual o conteúdo deste guia. Portanto, em princípio, ficará disponível o mais breve possível, porque vamos todos ter a possibilidade de reabrir os estabelecimentos já na segunda-feira, portanto, queremos disponibilizar muito em breve estes vídeos para vos ajudar a melhor compreender aquilo que está no guia. Relativamente ao controlo de entrada, outro ponto que devemos ter muita atenção, também é um outro capítulo do nosso guia e que convém estarmos atentos. Nós também estamos a disponibilizar dísticos com informação que é útil partilhar, quer com os colaboradores, quer com os nossos consumidores, porque antes de entrarem nos estabelecimentos o consumidor também tem que mudar o seu comportamento, como sabemos, não é? E, portanto, nós temos que disponibilizar soluções antissépticas à entrada para uso dos nossos clientes, devemos informar que deve lavar bem as mãos, como é que deve fazer. Relativamente à circulação de fornecedores no interior do estabelecimento, devemos evitar, quando não se possa mesmo evitar, porque são fornecedores ligados, por exemplo, à manutenção de alguns equipamentos que têm mesmo que entrar no estabelecimento, também têm obrigatoriamente que entrar com máscara e higienizarem as mãos com solução antisséptica. Depois, as regras de higiene pessoal, estão todos familiarizados com esta questão. Devemos colocar os tais dísticos para ir relembrando os nossos colaboradores da frequência com que têm que fazer esta higienização, isso é importante. Relativamente ao fardamento e equipamento de proteção individual, daqui a pouco o Dr. Pedro Carvalho já vai detalhar um bocadinho a medida a adaptar que o Sr. Secretário de Estado falou e que é importante para nos ajudar a fazer a aquisição destes equipamentos. Todos os colaboradores e clientes devem colocar as máscaras, como sabemos, de acordo com as recomendações da DGS. Esta obrigação é, porém, dispensada. Este é um ponto também importante que importa clarificar. Também nos chegam imensas dúvidas sobre esta questão. Está claríssimo que esta obrigação é dispensada
quando, em função da natureza das atividades, o seu uso seja impraticável. E isto acontece nas zonas técnicas quentes, designadamente as cozinhas. E, portanto, nestas áreas não há necessidade nem de terem máscara, muito menos viseira, que também há outra questão que tem sido sistemática, mas eu tenho que pôr viseira e máscara, tenho que pôr só viseira. Não, as viseiras não constam da orientação da DGS, não há necessidade nenhuma de colocarmos viseiras, as máscaras a que são indispensáveis, à exceção, portanto, são indispensáveis, o que eu quero dizer com isto é que todos os colaboradores têm que ter máscara, à exceção das zonas técnicas quentes, as quentes. É isto que diz a orientação da Direção-Geral de Saúde e que foi sempre uma questão crítica que a Aresp identificou, porque obviamente não podemos ter os nossos colaboradores em zonas de grande calor com as máscaras colocadas. Em relação aos colaboradores da sala, também tem sido frequente a pergunta, mas como é que o colaborador agora vai falar com o cliente, com a máscara? É de facto, estamos num mundo novo, não é? É inevitável, é evidente que se perde muito da empatia, se perde muito do contacto, também não podemos cumprimentar devidamente o nosso cliente, nós não nos devemos esquecer que muitos dos nossos clientes são vossas famílias já, não é? São clientes de longa data e, portanto, obviamente que há sempre o desejo de fazermos outro tipo de afetos e outro tipo de cumprimentos que agora não podemos fazer, mas havemos de voltar a fazer e quando for possível será certamente ainda melhor e agora vamos ter que conviver com este constrangimento. Há de facto dificuldade de comunicação, porque a máscara não permite vermos as expressões, não permite ouvir-se tão bem, mas aqui não podemos dar de facto outra recomendação, sendo que nas tais zonas técnicas quentes a que podemos dispensar. O uso das luvas, outra questão frequente que tem gerado alguma confusão. O uso das luvas não é recomendado também, porque gera uma sensação de confiança falsa e, portanto, a não ser que existam ferimentos ou infecções nas mãos, e aí sim deverá ser usadas as luvas, ou então nas operações de limpeza, as luvas não são recomendáveis. O que os colaboradores devem fazer é higienizar as mãos frequentemente, da forma como a Direção-Geral de Saúde o recomenda fazer. Os recursos materiais não vou deter aqui muito tempo, deve ser regularmente mantido e adequado um estoque de materiais que precisamos frequentemente deles e, portanto, devemos salvaguardar que existem no estabelecimento. As regras de limpeza e desinfecção, era como eu vos dizia, todos vós já têm práticas desta natureza há muito tempo e não sou eu que vou explicar, porque saberão muito melhor do que eu. Agora, chamar a atenção de 2 ou 3 coisas que podem passar despercebidas. A ventilação e renovação frequente do ar nas áreas do restaurante é vital, através de abertura de portas e janelas sempre que possível. Proceder à limpeza das superfícies com risco de transmissão, como aquelas que são manipuladas e tocadas por muitas pessoas. Desinfetar a utilização de equipamentos críticos mais vezes, como por exemplo os TPAs, que são tocados por muitas pessoas e, portanto, devem de ser plastificados para serem mais fáceis de limpeza, assim como as ementas. Muitas questões a propósito das ementas. As ementas podem ser plastificadas, que é para ser mais fácil serem laváveis, ou então encontrarmos mecanismos digitais ou mecanismos, a velha ardósia, por exemplo, para colocar a ementa. Há muitas soluções. O que não é de facto recomendável, nem pode ser, são as ementas de papel e a passarem de mão em mão. Isso é que de facto vamos ter que evitar. Atenção às mesas e cadeiras, sempre que há rotação de lugares. Era bom que houvesse rotação de lugares, mas a questão mais crítica de tudo isto tem a ver com a limitação dos 50% e também porque nós não vamos ter tantos clientes quanto desejaríamos. Oxalá tínhamos, mas de facto não vai haver tanta preocupação em ter que rodar mesas, mas sempre que houver rotação de mesas, temos que ter cuidado com a higienização das mesas e das cadeiras. Ao nível da preparação e confecção de alimentos também não me vou deter muito neste tema, porque todas estas matérias têm que ser cumpridas
por regras de segurança alimentar que nós praticamos há anos. O Dr. Carlos Moura também falou, o HACCP, por exemplo. Portanto, não podemos descongelar os alimentos à temperatura ambiente, mas todos vós sabem disto. Lavar muito bem a fruta, os produtos frescos, em especial aqueles que vão ser comidos a cru, mas sempre o fizemos, não é novidade. Portanto, organizar o horário da recepção de matérias-primas, evitando que se verifique a recepção de produtos de diferentes fornecedores em simultâneo, portanto, gerir bem as entregas, descartonar e remover as embalagens exteriores, mas nós, tudo isto, já, com certeza, não são novidade nenhuma, já o fazem com muita frequência. Relativamente ao serviço, aqui, mais uma vez, mais uma questão que também tem gerado alguma polémica, a questão das toalhas. Perguntam muitas vezes, mas eu já não posso ter toalhas de pano? Podemos ter toalhas de pano, desde que elas sirvam um único cliente. Portanto, se houver rotação de mesa, mais uma vez, teremos que ter o cuidado de trocar a toalha, porque aquela terá que ser lavada. Caso contrário, se tivermos toalhas de papel, é de utilização única. Se tivermos toalhas que possam ser desinfetadas, temos que as desinfetar. Os pratos, os copos, os talheres, portanto, toda a palamenta só pode ser colocada na mesa quando o cliente estiver sentado, já. Temos que ter essa atenção. E depois garantir a tal desinfecção de todos os menus que são disponibilizados aos clientes. Como eu dizia, usar menus de uso único e descartáveis, ou então plastificados, ou outras soluções digitais, por exemplo, igualmente eficazes. Ao nível do pagamento, também devem de ser promovidas, e nós temos dito isto com alguma frequência nos nossos boletins diários, que eu penso que todos vós acedem e têm lido com todo o cuidado. Temos dito várias vezes que devemos promover, sempre que possível, pagamentos através de cartão sem contacto. E para esse efeito, até foi promovida uma alteração recente que permite agora pagamentos até 50 euros por contactless e, portanto, devemos privilegiar estes mecanismos para não termos que estar permanentemente a desinfetar os TPAs e outros equipamentos. Agora, se usarmos os TPAs, temos que ter o cuidado de frequentemente serem desinfetados sempre que há uma utilização por o cliente. Ao nível dos requisitos específicos para takeaway, aqui deixem-me chamar a atenção de um pormenor que me parece importante. Tudo indica, ainda não saiu o tal diploma como vos falei no início, mas tudo indica que os estabelecimentos de restauração também tenham outra limitação preocupante, que tem que ver com o horário. Tudo indica que não poderemos funcionar para além das 23, sendo que também nos parece que não vai haver limitação relativamente à abertura. Portanto, correu que teríamos que também abrir só a partir das 10, não nos parece que assim seja, não teremos esta obrigatoriedade, vamos aguardar, mas tudo indica que não. Mas relativamente ao fecho, o que está previsto é que de facto os estabelecimentos não possam funcionar para além das 23. É um constrangimento para muitos de vós, sabemos disso, mas havia uma dúvida frequente que era, bom, mas o estabelecimento não pode fechar e continuar a funcionar em takeaway ou delivering? Então, e o drive-in? Nós temos drive-ins que funcionam a noite toda, as pessoas não entram sequer nos espaços. Qual é que é o problema de estarem a funcionar? Isto tudo indica que aquilo que está previsto é que não possam entrar pessoas a partir das 23 horas. E, portanto, estes estabelecimentos, se têm um horário contínuo, se têm um horário alargado, se funcionam até à meia-noite, às 2 da manhã, tudo indica que poderemos continuar a trabalhar nesse sentido, sem licença específica, mantém-se aquela desobrigação de ter qualquer tipo de licença específica para ter estes serviços a funcionar. Portanto, se o empresário decidir abrir o seu estabelecimento no dia 18, mas continuar a fornecer serviços em takeaway e delivering, poderá fazê-lo sem qualquer problema e não precisa de ficar restrito às 23 horas, segundo nos parece que assim vai acontecer. Os utensílios e caixas que contactam com os elementos devem de ser próprios para esse efeito. Atenção aos colaboradores, aos estafetas, que são responsáveis pela entrega das refeições, têm sempre que usar máscara, necessariamente, e lavar frequentemente as mãos com água e sabão, sempre que é possível, ou então usando solução antisséptica. Sempre. Cuidado com esta questão.
O estafeta deverá desinfetar também frequentemente os volantes, seja das motas, seja de outro tipo de veículos, a caixa de velocidades, os puxadores das portas do carro, se for o caso, o telemóvel. Portanto, também dar aqui algum alerta e alguma formação e sensibilização para que estes ou colaboradores ou estafetas que não sejam colaboradores do estabelecimento tenham estes cuidados redobrados nesta fase. Uma questão que nunca foi falada, mas que está prevista no guia e que devemos ter atenção porque a comunicação social esta questão nunca falou e, portanto, os empresários estão mais desatentos. O livro de reclamações. O operador económico deve informar o cliente de que a reclamação pode ser submetida através da plataforma online. Caso o operador económico ainda não tenha registado na plataforma o livro de reclamações eletrónico, deve fazê-lo. Isto já era uma obrigação que decorria da lei, não tem nada a ver com o guia. O que estamos aqui a dizer é que, se ainda não o fez, deve fazer porque existe um diploma legal que obriga a isso. A Aresp ajuda, sempre ajudou, estamos disponíveis e estamos cá para isso. Portanto, se houver algum constrangimento, contactem-nos, por favor, porque isto é uma obrigação que decorre não do guia, não de orientações da DGS, mas de um diploma legal que precisamos de estar atentos e cumprir. Mas, quando for permitida a disponibilização do livro de reclamações em formato físico, portanto, se o empresário quiser continuar a permitir esta disponibilização, o cliente deve desinfetar as mãos ou colocar luvas para o efeito, para fazer a reclamação, e após o preenchimento da folha de reclamações, o operador económico deve entregar o duplicado ao reclamante, o qual deve desinfetar as mãos novamente. Portanto, se houver a disponibilização do livro de reclamações em formato físico, devemos ter estes cuidados redobrados. Como veem, são estes os capítulos do guia, nada mais do que aquilo que habitualmente os empresários já faziam em termos de segurança alimentar e regras de higiene. Aquilo que temos que estar atentos tem que ver com estes adicionais das máscaras e dos equipamentos de proteção individual.